E aí, gente, como é que estão os exercícios? Tá? Tô lendo aqui, Isabela. Me confundi com o comportamento reflexo. O que vocês não entenderam? Comportamento reflexo são aqueles que eu falei: salivação, sugar, engolir, fechar as mãos quando alguma coisa toca a palma, abrir os braços e as pernas diante de um barulho alto. Todos esses são comportamentos reflexos. Reflexo e comportamento reflexo é sinônimo. A gente não tá falando ainda das respostas, Maria Clara. A gente tá voltando na questão do comportamento reflexo, que teve gente que ficou com dúvida. Tinha alguma outra dúvida que vocês ficaram? Bom, alguém tá fazendo aí nos exercícios? Ou a gente pode ir pra correção? Vamos lá. Primeira pergunta era: o comportamento reflexo também depende da aprendizagem. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? O que vocês colocaram? Falsa. Por quê? Falsa, falsa. Bastante gente colocou falsa. Aí depois tem explique. Vocês estão corretas. Comportamento reflexo independe da aprendizagem, ou seja, então a afirmação é falsa. Porque é involuntário, já nascemos com reflexo. Maravilha. São comportamentos involuntários, isso, comportamentos inatos, comportamentos biologicamente herdados, tudo isso são respostas aceitas aqui para a gente dizer que ele é um comportamento não aprendido. Dê um exemplo de comportamento reflexo. Que exemplo vocês colocaram? Sucção, rotação, engolir. Excelente, Maria Clara. Vou só acender a luz aqui. Abrir as pernas e braços, piscar, espirrar. Piscar foi ótimo, porque eu nem falei do piscar, mas piscar também é um comportamento reflexo. Quando alguma coisa aproxima do olho, você tem o reflexo de piscar. Vou acender a luz e já volto, peraí. Relacionado ao piscar, também tem o reflexo da pupila. Quando você abre o olho num ambiente bastante iluminado, a sua pupila tende, né, a se contrair. E quando você tira a luz, ela dilata. Esse movimento da pupila, né? A pupila é essa bolinha mais interna aqui do olho, a bolinha que é escura, né? Que vem... É a menor bolinha que tem no olho, né? Ela fica dentro da íris. Quando você põe a luz e ela dilata, né, ou contrai, é um comportamento bem reflexo. Por isso que quando os investigadores estão, de repente, né, vocês viram isso em filme? Estão vendo se alguém está vivo ou se está morto, bota a lanterninha no olho da pessoa. Se a pessoa está viva, ela faz
o reflexo, independente se ela consegue se mover ou não, porque justamente é uma coisa involuntária. Muito bem. São ótimos exemplos, gente. Depois, segunda pergunta. Com relação a comportamentos inatos e aprendidos, assinale abaixo V para verdadeiro ou F para falso. Se um cachorro saliva diante da apresentação de um prato de comida, é porque ele aprendeu anteriormente a emitir essa resposta diante da apresentação do estímulo da comida. Vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? Falso, falso. Falso. Exatamente. É falso. A gente viu já que salivação é um reflexo, logo, não é porque o cachorro aprendeu. Se uma criança aprende a discriminar os sons das diferentes letras do alfabeto e é capaz de ler um texto em voz alta, com o tempo esse se tornará um comportamento reflexo. O que vocês acham? Falso. Acho que essa pessoa só ficou com dúvida, hein? Porque pouca gente está se manifestando. A gente eu não dei nenhum exemplo parecido com esse na aula, né? Acho que talvez possa ter causado confusão, ficou em dúvida. É falso. Porque nenhum comportamento se torna reflexo. A gente já nasce com eles. A gente pode, às vezes a gente usa esse termo para falar de um comportamento que a gente já faz de uma forma um pouco mais automática, mas não é reflexo. Se fosse reflexo, a gente tinha nascido com ele. Né? Então, justamente, Rafaela, a criança aprender a discriminar os sons e ler um texto em voz alta é fruto de condicionamento. Logo, não é reflexo. Tá? Então, é aprendido. E nunca se tornará um reflexo. Ainda que ela faça isso de forma automática, né, de ela ler uma palavra e nem precisa pensar, né? Já sabe qual é o som que tem cada letra, consegue ler em voz alta tranquilamente. Nunca ele vai ser um reflexo, porque o reflexo é isso. A pessoa não precisa aprender, ela não precisa de esforço nenhum para fazer. É biologicamente programado. E a gente não nasce sabendo ler e nem sabendo diferenciar as letras do alfabeto. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Quando a mãe coloca o seio na boca do seu filho recém-nascido e este suga o seio, chamamos este comportamento de mamar. Este é um comportamento reflexo em mamíferos. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Excelente. Reflexo da sucção, né? Muito bem. Quando outro objeto, por exemplo, um brinquedo, é colocado na boca de um recém-nascido e este suga, também estamos diante de um comportamento reflexo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Exatamente. O reflexo, ele é o reflexo da sucção. Qualquer objeto, qualquer coisa que você põe na boca do neném, ele vai sugar. Ele não discrimina ainda, né? Depois ele aprende a discriminar o que é um brinquedo, o que é uma coisa que, né, uma madeira, um seio que vai sair comida. Muito bem, gente. Então, por enquanto, estamos indo muito bem. Depois, por que o cão de Pavlov começou a salivar após ouvir apenas o som de uma sineta? Resposta da 1, Daniel. Eu vou escrevendo aqui, que aí depois eu mando para vocês. Comportamento reflexo depende da aprendizagem. Falso. Porque os reflexos são biologicamente herdados. Não dependem da aprendizagem. São inatos. Qualquer coisa assim seria aceito, tá? Vou pôr em amarelo aqui. Exemplo de comportamento reflexo. Então, salivação, sucção, preensão palmar. Ops. Reflexo de Moro. Reflexo de Babinski. Qualquer coisa assim, na prova também, vocês não colocarem o nome, mas colocarem explicação do que é, eu aceito também, né? Por exemplo, reflexo de nadar, ou reflexo em que a criança anda, entre aspas, que não anda, quando é colocada com os pés sobre uma superfície. Isso tudo é reflexo.
Tem mais também, né? Alguém falou do reflexo que eu não falei, que era piscar, resposta sexual. Na verdade, a resposta sexual é amplo, né? Mas lubrificação, vaginal, ereção, tudo isso, comportamento reflexo. A gente não viu, né, os sexuais, porque estava vendo a questão dos bebês, né? Não que eles não tenham, mas é diferente. A gente acabou não vendo. Piscar também a gente não viu. Com relação ao comportamento inato e aprendido, assinale abaixo para ver. Aí aqui a primeira era falsa, a segunda era falsa e as duas últimas eram verdadeiras. E aí paramos na 3. Que era porque o cão de Pavlov começou a salivar após ouvir apenas o som de uma sineta. Aí o que vocês responderam? Ele foi condicionado com a frequência do estímulo neutro, sineta, mais estímulo incondicionado, comida. E com as repetições ele saliva com o barulho da sineta, que se torna estímulo condicionado. Maravilha, excelente explicação, Maria Clara. Porque ele foi condicionado a situações anteriormente em que associou o som de uma sineta com a comida. Dessa forma, ao ouvir o som, ele já fica à espera do alimento. Também tá certo, Isabela. A Maria Clara usou mais termos técnicos. Isso é mais interessante, porque aí eu sei que vocês aprenderam os termos. Luísa de Oliveira, porque o elemento neutro, sineta, não é elemento, é estímulo, tá? Foi associado a um estímulo incondicionado, comida, gerando uma resposta condicionada à salivação, beleza? Porque o cão desenvolveu uma resposta condicionada. Rafaela, essa resposta tá um pouco... Tá correta, mas tá um pouco ampla demais. Você não explicou o processo, tá? Bocejar também também é certo? É certo bocejar. Não, brincadeira. Ninguém tá errado por bocejar. Bocejar também é reflexo. É isso que você perguntou, né, Igor? Sim, bocejar também é comportamento reflexo. A gente não controla. E um dos estímulos do bocejo é outra pessoa bocejar do lado, né? Vocês já repararam isso? Eu vou copiar a resposta da Maria Clara aqui. Eu achei que ficou bem explicadinho. Então, consigo copiar? Consigo. Bom, pergunta 4. Ao alimentar seu filho no seio, a mãe constantemente fala com ele. A voz da mãe para o bebê poderá se tornar um ou uma estímulo incondicionado, estímulo condicionado, resposta incondicionada, resposta condicionada ou resposta operante. Vocês colocaram? Estímulo condicionado, B, beleza. Gente, eu tô reparando que são as mesmas pessoas que mandam as respostas. Os demais estão entendendo, tá tudo bem, porque senão eu vou achar que tá todo mundo sabendo. E na verdade, se quem tiver com dúvida ou errou também, não fica acanhado, não. Tá? Natália, por que não pode ser a D? A gente vai ver ainda, Natália, o que. Desculpa, resposta condicionada. Por que não é resposta? Porque a voz da mãe é o estímulo. A resposta seria o bebê salivar diante apenas da voz da mãe. Se eu estiver falando assim, se a pergunta fosse assim, sempre ao alimentar seu filho no seio, a mãe fala com ele. Após um tempo, ela percebe que o bebê começa a salivar apenas ao ouvir a sua voz. Nesse caso, a resposta do bebê aí sim, a resposta do bebê é condicionada. Agora, a voz da mãe é o estímulo. Lembra que eu falei que a gente tem que definir bem o que é o estímulo? O estímulo é aquilo que vem antes e que elicia a resposta. Então, a voz da mãe é o elemento que vem antes, que vai fazer com que o bebê tenha, por exemplo, o reflexo da sucção, da salivação, tá? Eu nunca vi isso acontecer, o da sucção, mas seria possível a gente condicionar também. De repente, né, com a voz da mãe, ele começa a chupar o dedo. Tá? Então, essa seria a diferença, não é a resposta. A resposta é a reação do bebê. A mãe é o estímulo condicionado. Muito bem. 5. Uma cidade tem diferentes sons de sirene para os carros de polícia, bombeiros e ambulâncias. No entanto, quando uma pessoa no trânsito escuta qualquer uma dessas sirenes, ela sempre pensa que se trata de uma ambulância. Isso é um exemplo de extinção,
discriminação, recuperação espontânea, generalização ou aquisição? D, generalização. D, alguém pôs uma coisa diferente? Muito bem, gente. Quem colocou D acertou. Quem colocou C, a gente nem estudou esse conceito, recuperação espontânea. Então, não tem nada a ver. Não explica o comportamento de acordo com o behaviorismo. Então, ela generalizou, porque ela ouvia o som, mesmo sabendo que tinha sons diferentes para diferentes carros, sempre que soava o som, a pessoa remetia, né, à ambulância. Provavelmente, mais vezes na história de vida dela, ela foi exposta, né, ao barulho da ambulância. Ele mesmo som sendo um pouquinho diferente, ela não discriminava. 6. No estudo do condicionamento clássico, alguns elementos foram diferenciados e se constituíram com grande importância na teoria behaviorista, sendo eles o estímulo incondicionado, que ele chamou de EI, a resposta incondicionada, RI, e o estímulo neutro, EN. Relacione cada elemento à sua caracterização. Então, aqui a gente tem as opções, né? E embaixo tem as frases. Produz uma resposta automática no indivíduo, ou seja, surge involuntariamente como uma resposta do organismo. O que vocês acham que é isso aqui? A gente tem que colocar, ó, 1, o 2 e o 3 nas diferentes bagulhinhos aqui. Vocês colocaram o 3, né? O estímulo incondicionado. Muito bem. Eu não consigo escrever aqui porque eu copiei e colei isso aqui da internet em forma de imagem. Deixa eu ver se eu consigo de alguma outra forma. Vou fazer uma caixa de texto aqui. Eu não consigo colocar. Vou pôr na ordem aqui, ó. É 3. Beleza? Por que é 3? 3 é o estímulo incondicionado. Então, no exemplo do Pavlov, é a comida. A comida produz o quê? Uma resposta automática. A salivação, certo? É automática. Ele não precisa pensar para fazer aquilo. Ou seja, surge involuntariamente como uma resposta do organismo. Então, todo comportamento reflexo, né? Ele é iniciado por um estímulo incondicionado. Depois, é a resposta ou reação causada automaticamente por meio do estímulo incondicionado. O que vocês acham que é isso? Muito bem. A própria resposta já está falando, né? É a resposta. Então, só tem a opção aqui, resposta incondicionada. Podia ter resposta condicionada também, mas a resposta certa é a incondicionada. Porque, ó, a palavra automaticamente é a chave aqui. E também, né, dizendo que é por meio do estímulo incondicionado. Então, essas duas dicas aqui já dão pra gente a resposta de que a resposta certa é a 1. E só sobra aqui o 2, né, pro próximo, mas eu vou explicar para vocês por quê. Podem ser objetos ou experiências que evocam uma resposta. Porém, essa precisa ser associada, ou seja, emparelhada ao estímulo. A resposta certa é estímulo neutro. No caso do Pavlov, era a sineta. Porque a sineta, ela por si só, não evocava a resposta da salivação. Ela só passou a evocar a resposta da salivação após o cachorro ter pareado ela, né, ou associado ela, ou emparelhado ela com relação à comida, né, junto com a comida. Professora, na 4, por que não pode ser A? Cadê? Porque a voz da mãe, não existe esse reflexo em que a voz da mãe evoque sucção. Isso não tem, não existe. Isso não foi descrito pela ciência no comportamento humano, assim. Não existe. Então, a voz da mãe, ela se torna um estímulo quando associado a outra coisa. Por exemplo, comida. Imagina que foi uma criança que ela nasceu e ela foi dada para outra pessoa criar. E essa outra pessoa, ela não tem leite no peito, né? Ela dá o leite na mamadeira e toda vez ela fala com a criança. Vai ser a mesma coisa.
A criança nem não vai discriminar que não é a mãe dela. Ela vai achar que é, né? Quer dizer, o que importa é, tô tendo acesso à comida, tem a pessoa aqui, né? Então, esse vínculo vai ser criado e a criança pode apresentar o reflexo da sucção, ou da salivação, ou do engolir, apenas com a voz da mãe, tá? Então, por isso que não pode ser a porque incondicionado seria se fosse reflexo. A criança já nasce e a voz da mãe elicia uma resposta. Isso não acontece, tá? A gente tem discussão, assim, sobre a questão da vida intrauterina, sobre a criança nascer ou não reconhecendo a voz da mãe, do pai, de alguém que fale com ela enquanto ela está no útero ainda. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, né? Mas o que a gente sabe é que o reflexo do bebê é o da sucção, além daqueles outros que a gente falou, né? Da sucção, e não da voz da mãe. Tudo bem? E aí, gente, alguém teve dificuldade? Foi tranquilo de fazer? Porque eu sei que se eu posso avançar, eu tenho que retomar algum ponto com vocês. Vou colocar aqui as respostas. Aí eu mando para vocês caso alguém não esteja aqui agora. A pessoa pode ter acesso depois. Bom, bastante gente achou tranquilo, legal. Eu falei que ia passar para vocês, se desse tempo, o vídeo, né, que mostra todos os reflexos. É bem legal. Eu lembrei onde que ele tá. Foi uma outra aula que eu dei. Deixa eu ver aqui. Conforme eu tinha dito para vocês, a gente nasce, né, com alguns comportamentos reflexos, porém alguns a gente só consegue colocar em prática quando a gente já tem um certo domínio sobre a nossa musculatura, né? Mas a gente já nasce, né, com todos eles. Eu vou colocar aqui o vídeo, aí se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falem. Se eu tenho algum livro para indicar sobre essa matéria. Todos os livros sobre behaviorismo, vou responder aqui em texto. Behaviorismo ou psicologia comportamental, vocês vão achar também. Na verdade, behaviorismo e psicologia comportamental são sinônimos. Estão fazendo um barulho horrível aqui. Trator, caminhão, sei lá. Qualquer livro que você acha que fala sobre behaviorismo, psicologia comportamental, a análise do comportamento já é esses conceitos aplicados em alguma situação, assim, tipo clínica, escola e tal. Então, vai ser um pouco mais complexo. Tem um termo que vocês não estudaram ainda, tá? Mas qualquer livro que fale sobre esse assunto... Ixi, mandei sem querer reservado pro Daniel, desculpa. São livros que vocês vão encontrar. Esse livro do Lefrançois, que é o da literatura dessa aula de hoje, ele é bem legalzinho, ele é gostosinho de ler, assim, ele é fácil de entender. Deixa eu ver se tem algum aqui em casa que... Acho que não. É porque, geralmente, pessoal, a gente estuda essa parte do Pavlov encadeada já com o que a gente vai ver daqui pra frente. Então, a gente nem tem tanta coisa, assim, sobre o Pavlov, né, o condicionamento clássico. A gente vai ver ele geralmente já de uma forma hoje em dia mais complexa, né? Que linha você segue? A análise do comportamento. Behaviorismo. Behaviorismo, ele é a filosofia que embasa na análise do comportamento. Filosofia, que eu digo, é o modo de ver o mundo, né? A explicação que a gente dá para o mundo, que é essa explicação que eu estou explicando para vocês. Entendam que não existe só essa forma de explicar os comportamentos humanos, né? Existem outras linhas na psicologia. A gente está enfocando essa porque essa é uma das que é mais importante vocês entenderem agora, para dar base, né, para as próximas coisas que vocês vão estudar. E porque ela tem essa origem, né, nos processos psicológicos básicos. Tem origem na questão da sensação, da percepção, como a gente tem visto. E ela é uma explicação mais científica, pé no chão, mais prática das coisas. Então, por você estar aí no primeiro ano ainda, a gente começa dessas mais práticas, depois a gente vai para as mais teóricas, as mais abstratas.
Alguém recomendou um livro aqui, Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Excelente, Maria Clara, esse livro é muito bom, mas como eu falei, ele já vai falar de uma coisa mais recente, assim, né? Ele já vai dar que eu me lembre dele, ele já fala um pouco mais de exemplos de clínica. Não sei se eu tô confundindo. Eu acho que eu tenho esse também. Ah, não, o que eu tenho é outro. É outro. Tô dando meu estante de livro aqui. Mas legal, gente. Legal essas dicas aí de vocês. Eu vou passar então aqui o vídeo que tem os reflexos, só pra gente ver ilustrado, né? Tem outros reflexos que eu não mencionei. E tem a ilustração aqui de como eles funcionam. É um vídeo de 9 minutos, mas como a gente tá com tempo, dá pra gente falar dele. E qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo o som, vocês me falam. Ele tem uma musiquinha de fundo só. Vamos lá. Aquele que eu falei, que ele tende, né, a virar a cabeça para onde tiver o estímulo, que esteja próximo da boca. Esse aqui, ela vira a cabeça, ele tende a virar o corpinho junto, depois volta ao normal. É das cócegas, né, de abrir os dedos, fechar os dedos. Ah, lá para que serve a pressão palmar? Para no pezinho, olha lá. Ele abre os dedos e põe o pezinho bem retinho em cima do negócio. Esse reflexo tem a ver com a proteção dos órgãos internos, né? Se você fecha, né, o seu abdômen, como ele tá fazendo, lateral, você protege melhor seus órgãos internos. Alguma ameaça.
tinha falado do reflexo de Moro com relação a sons altos, né? Mas não é só com relação a sons altos. Qualquer coisa que assuste, né? Uma mudança abrupta, assim, às vezes de queda também, ele também tem essa reação de abrir os braços e as pernas. Ela sustenta a cabeça, né? A cabeça não fica molinha. Ela sustenta o corpinho, né? A perninha também. Esses reflexos são ligados mais à locomoção, né? Quando a criança já tem tônus para engatinhar, se mover, ficar sentadinha, à medida que os músculos vão ganhando tônus. Ó, primeiro a gente vai da natação, né? Que ela tá movendo a perninha e o bracinho como se estivesse nadando. Depois a gente vai ver que ele vai apertar a cabeça dela e ela muda a posição da perna e do cotovelo. Ela flexiona a perna e o cotovelo. A natação, e aí ela flexiona a perna e o cotovelo. E mais reflexos que vão ser importantes para a locomoção. É o engatinhar, depois o. Ele engatinha primeiro com o joelho, depois com os pés no chão. Então, lembrando que essas são coisas que a criança não precisa aprender. Ela já nasce com esse potencial para fazer.
Viram que maravilha? Como os reflexos vão ganhando até complexidade, né? E um reflexo, por exemplo, que era você segurar o neném e ele mexer as pernas, se transforma depois no completo caminhar, né? Então, vocês verem como que algumas coisas a gente já tem naturalmente programada em nós. Mas é claro que o fato de a gente ter isso programado em nós não quer dizer que a gente não possa estimular as crianças a andarem, né? E terem essa coisa de pegar os brinquedos. Não quer dizer que a gente não possa estimular para que isso aconteça de uma forma mais rápida, porque a gente tá falando, como eu falei, né? Ele precisa da tonificação muscular para acontecer. Então, a criança nasce com esse potencial para fazer tudo isso. No começo, a gente não precisa fazer nada, ela responde. Depois, a gente vai vendo que, conforme você vai estimulando, ela vai ganhando mais tônus, né? E os estímulos vão ajudando ela a fazer isso, ficar de pé, ficar sentada, né? Ter a questão de rolar. Então, conforme você vai colocando brinquedo, você vai interagindo com ela, também isso vai ajudando no desenvolvimento dela. Mas são coisas que são naturais, a gente não precisa ensinar a criança. Alguém quer ver o vídeo? Legal. Mando sim. E aí alguém perguntou antes do intervalo se apenas os animais, se tudo aquilo que eu estava falando sobre os cachorros, né, se tudo que eu estava falando com relação aos animais, se também se aplicava ao ser humano. E aí eu falei, né, eu tô me adiantando aqui, dando vários exemplos para vocês, só que na verdade, na época do Pavlov, isso não se sabia ainda, né, o Pavlov descobriu isso com os cachorros. Eu falei que ia acender a luz e a luz apagou de novo, que coisa. Peraí que eu vou acender de novo. Então, o Pavlov, ele descobriu, né, aquela reação do condicionamento, né, as respostas condicionadas com relação ao cachorro. E aí, né, a gente se perguntava, né, a gente é cientista, a gente quer saber das coisas. Será que a mesma coisa serve para o ser humano? Quem vai dar essa resposta para a gente é o Watson. O Watson, ele deu esse pulo do gato e ele fez novos experimentos aí, né, com os seres humanos já, para poder dizer pra gente que sim, que todos os comportamentos, hoje a gente já sabe que sim, todos os comportamentos condicionados podem ser feitos tanto no animal quanto no ser humano. E aí ele deu origem ao behaviorismo metodológico, que é o primeiro, né, tipo de behaviorismo que a gente vai ter descrito na literatura, a primeira linha, né, do behaviorismo. Olha a frase dele. A matéria-prima da psicologia humana é o comportamento do ser humano. Daqui a pouco vai cair a ligação, tá, gente? Aí a gente volta de novo aqui. Então, o Watson, como eu já falei, ele criou, né, o behaviorismo metodológico. Ele escreveu um texto em 1913 chamado Manifesto Behaviorista, cujo título era, né, ficou conhecido como Manifesto Behaviorista, mas o título, na verdade, era Psicologia como o Behaviorista Vê. Nessa época aqui, né, em 1913, a gente já tinha, então, psicanálise, já tinha outras formas, né, principalmente a psicanálise era a linha mais forte, mas era uma outra forma de explicar, né, os comportamentos humanos, que não era, na verdade, dessa forma, né, que olhava para os comportamentos observáveis, que fazia experimento. Era uma outra abordagem, né, uma outra forma de explicar por que o ser humano agia da forma como ele agia. Nesse manifesto behaviorista, ele vai dizer que a ciência precisa ser objetiva. O que quer dizer isso, né? Não dá para a gente ficar falando de ciência com achismos, né? Com coisas que a gente não consegue observar. Então, para ele, o estudo do comportamento tem que ser concreto e observável. Objetivo é o oposto de subjetivo, né?